Aqui. Vocês conseguem ver a minha tela com os slides? Sim. Tá. Então a gente vai falar um pouquinho do sistema reprodutor feminino e depois a gente fala do sistema reprodutor masculino, tá? Então, o sistema reprodutor feminino, ele é composto por essas estruturas principalmente. A gente tem ovários, são em forma de par, né? São 2 ovários, 2 tubas uterinas, chamadas de trompas de falópio ou ovidutos, tá? Um útero e uma vagina, tá? Então, a gente tem essas 4 estruturas principais no sistema reprodutor feminino. Se a gente olhar esquematicamente, né, a gente pode ter uma vista anterior de todas essas estruturas. Aqui mostra um ovário, nós teríamos outro aqui do lado, né? A tuba uterina, né? Ela é composta aqui pelas fímbrias, que são essas estruturas em forma de dedinhos ali, tá? Um infundíbulo, a ampola, o istmo, que desemboca, então, no útero, que é essa estrutura maior, tá? E aí tem o canal da vagina, que conecta com o meio externo, ok? Então, essas são as estruturas do sistema reprodutor feminino. Ovários e a tuba uterina são em par, útero e vagina são em número de um só, né? É uma estrutura só, ok? Na vista lateral, a gente também consegue ver todas essas estruturas. Então, a gente tem lá os ovários, tem um ovário aqui, e a tuba uterina, que sai aqui de trás, né? Dá volta lá por cima e entra lá anteriormente no útero, ok? Aí aqui a gente tem o útero, normalmente ele está localizado superior à bexiga urinária, né? Direcionado para a região anterior. E aí a gente tem aqui o canal da vagina, sendo a 4ª estrutura do sistema reprodutor feminino, ok? Então a gente vai falar um pouquinho dessas estruturas. Aí a gente começa com os ovários. Os ovários, como eu já falei para vocês, eles são em par, né? São 2 gônadas, são glândulas que produzem hormônios. Eles produzem vários hormônios, os mais conhecidos, né? E o que secreta em maior quantidade são os estrogênios e a progesterona. Um hormônio importante também é a inibina. A inibina ela é secretada para inibir, como o próprio nome diz, né, a contração do útero, né? Então, principalmente durante o período de pós-ovulação, né? E se o óvulo for fecundado durante a gestação, a inibina ela está em altas concentrações para evitar a contração da musculatura uterina e a expulsão prematura desse ovócito fecundado, tá? No final da gestação, diminui a quantidade de inibina secretada e aí começam as contrações uterinas, né? Começa outro hormônio também, a ocitocina, que estimula a contração da musculatura uterina, tá? Então, o ovário, só que a ocitocina não é secretada pelo ovário, tá? É secretada pela glândula hipófise, que fica lá junto ao sistema nervoso central, ok? Além de produzir hormônios e liberar esses hormônios na corrente sanguínea, os ovários, eles produzem as células germinativas, que são os óvulos, né, os ovócitos, que a cada mês a mulher libera normalmente um ovócito de um dos ovários, tá? Então, os ovócitos, eles são maturados, normalmente entram em maturação alguns ovócitos, mas apenas um começa consegue chegar até o final da evolução, digamos assim, né, da maturação, para então ser expulso, né, para ser liberado pelo ovário, tá? Então, lá dentro do ovário nós temos várias regiões que contêm o que a gente chama de folículos primordiais, que são milhares
de folículos que podem vir a se desenvolver e formar óvulos maduros, né, ovócitos maduros, tá? Então, esses folículos, a partir da ação, principalmente do hormônio estrogênio, eles começam a maturar, se tornando folículos primários, células aqui, essa regiãozinha em rosa aqui ao redor desses folículos, elas começam a se proliferar, a gente chama de células granulosas, elas começam a proliferar, aumentar de tamanho, e aí vai maturando esses folículos através de meioses, e esses folículos se tornam folículos de primordiais para primários, e depois para secundários. O folículo secundário difere principalmente do primário por ter essas regiões aqui de acúmulo de líquido entre as células granulares, tá? Granulosas. E aí a gente tem a maturação e o aumento desse acúmulo de líquido e o deslocamento de um dos folículos secundários que conseguiu maturar totalmente em direção à superfície do ovário. Então, ela se funde ali, a partir do momento que vem outro hormônio, depois a gente vai ver os gráficos de hormônios, mas a partir do momento que vem um pico de LH e FSH, ele que vem lá da hipófise também, age sobre o ovário, e aí você tem a expulsão, né, do ovócito, tá? Então, o ovócito, ele é expulso num processo que a gente chama de ovulação. As fímbrias da tuba uterina captam esse ovócito e conduzem esse ovócito para dentro da tuba uterina. As células granulosas que estavam ao redor do ovócito, elas permanecem no ovário, elas retornam para dentro do ovário e começa a acumular uma grande quantidade de gordura dentro dessas células. E aí essas células passam, então, a se chamar corpo lúteo, tá? Então, o corpo lúteo, ele vai evoluindo, né? Ele vai se desenvolvendo, acumulando cada vez mais gordura, e ele secreta principalmente o hormônio progesterona. Secreta pouco estrogênio, mas muita progesterona. Esse corpo lúteo, ele é o responsável por produzir, então, a progesterona, que vai agir principalmente no útero para aumentar, né, a proliferação de células do endométrio, que é a região mais interna do útero, e fazer, então, com que o ambiente seja propício para a implantação de um ovócito fecundado, tá? Aí, a partir do momento em que esse ovócito ele é fecundado, ele se implanta ali, e aí começa a se desenvolver a placenta, que depois toma o lugar do corpo lúteo na secreção dos hormônios, tá? Se esse ovócito ele não é fecundado, o corpo lúteo involui, né, e se torna ali um resquício de fibras, né? Então, o ovário, com o passar dos anos, ele vai se tornando cada vez mais fibroso. Essas fibras, né, provenientes da regressão do corpo lúteo, elas não têm mais função, né, para os ovários. Então, conforme vai passando os anos, ele vai ficando cada vez mais fibroso e com menos parte funcional, até que chega lá no período da menopausa, onde não tem mais a produção dos hormônios, né, e a maturação de folículos e consequentemente, a ovulação, ok? Então, os ovários, eles são responsáveis pela secreção de hormônios, estrogênio e progesterona em sua maioria. A inibina também é um hormônio importante que é secretado em grande quantidade durante o período, principalmente pós-ovulação, junto, né, pelo corpo lúteo, e produz as células germinativas, né, que são os óvulos que podem ou não ser fecundados, ok? Aí, seguindo do ovário, nós temos ali a tuba uterina, né, que são em par também. Elas conectam o ovário até o útero. Elas são divididas nessas 4 regiões aqui, né? Existem as fímbrias, né, que
tem a função de captar, né, e conduzir o ovócito liberado pelo ovário para dentro da tuba uterina. O infundíbulo, que é a primeira região em que o ovócito ele é conduzido, e a ampola, que é onde a gente tem essa curva aqui, né? Ela vai ficando cada vez mais fininha, aonde a tuba uterina ela tem essa curva, ela é chamada de ampola, tá? É nessa região que normalmente ocorre a fecundação do ovócito dentro da tuba uterina. A partir daí, ela é conduzida através do istmo até a parede interna do útero, tá? Daí aqui nós temos o útero, que é um órgão único, aqui a gente consegue ver os dois ovários, as duas tubas uterinas, né? E o útero é preso, né, fixado na cavidade pélvica através de vários ligamentos, né? Sendo que o ligamento largo é um dos principais que mantém as estruturas, tanto o ovário como o útero, nos seus respectivos locais, né, fixos na cavidade pélvica, assim como o ligamento, esse chamado de mesosalpinge, que mantém a tuba uterina, né, conectada ao ovário, tá? Nós temos também o ligamento suspensor do ovário, que mantém o ovário fixo na cavidade pélvica, e o ligamento útero-ovárico, que conecta o útero ao ovário, para sustentar o ovário também na cavidade pélvica, tá? Então, esses são os principais ligamentos que mantêm, né, as estruturas do sistema reprodutor fixas na cavidade pélvica, tá? O útero, falando um pouquinho dele especificamente, ele tem a forma de pera, né, de cabeça para baixo, no caso, né, uma pera invertida. Como eu já tinha dito, ele é suspenso pelo ligamento largo do útero e é fixado lateralmente na tuba uterina pelo ligamento útero-ovárico, né? E anteriormente a gente tem ainda a fixação dele pelo ligamento redondo do útero, tá? Interiormente a gente tem ele dividido em três grandes regiões. A região superior é chamada de fundo, a região intermédia é chamada de corpo e a região inferior é chamada de colo, tá? Então, aqui a gente tem o colo uterino, o corpo e o fundo do útero, tá? Então, essas são as principais divisões anatômicas do útero. E ele é dividido também em camadas, né? De fora para dentro, a gente tem o perimétrio, o miométrio e o endométrio, tá? Então, o miométrio, ele é formado por músculo, mio vem de músculo, né? Músculo liso, né? Então, é de contração involuntária, certo? E o endométrio é uma camada de células mais interna que tem na região interna do útero e que é a camada que sofre a ação principalmente da progesterona e começa a proliferar células, aumentando então a espessura a cada vez que se tem a liberação de um óvulo pelo útero. Desculpa, pelo ovário, tá? Então, o ovócito ou óvulo, ele é liberado pelo ovário, e a partir daí se começa a formar o corpo lúteo que começa a liberar progesterona. A progesterona age nessa região interna, no endométrio, fazendo com que o endométrio prolifere para que acomode eventualmente um ovócito fecundado nesta região, ok? Então, músculo liso, miométrio, e o endométrio é a camada mais interna que prolifera as suas células
e no período da menstruação é a camada que descama se não houver a produção, a fecundação do ovócito e a manutenção dos níveis altos de progesterona. A partir do momento em que começa a cair nível de progesterona, né, que é liberada pelo ovário, começa a descamar a camada interna, né, do útero, começa a descamar o endométrio, ok? Aí aqui a gente tem as fases do ciclo menstrual, que são divididas, né, de forma geral, em 3 grandes fases, que a gente chama de fase folicular, fase ovulatória e fase lútea, né? A fase folicular é caracterizada pelo crescimento, né, e amadurecimento dos folículos. Então, nós temos lá as células primordiais, os folículos primordiais, que começam a se desenvolver, começam a formar as células granulosas ao redor desse ovócito, né, ainda não maduro, e começa a acumular líquido entre essas células. A partir do momento em que você tem uma grande quantidade de líquido acumulada nessas células, e entre essas células, e o deslocamento do folículo em direção à periferia do ovário, você tem ali um folículo, que a gente chama de secundário, maduro, tá? Então, aqui a gente teria folículo primordial, o folículo primário, o folículo secundário em desenvolvimento e o folículo secundário maduro. A partir do momento que eles tornam folículo secundário maduro, a gente tem a ovulação, a liberação desse ovócito pelo ovário, tá? E a involução dessas células para formar o corpo lúteo, tá? Esse corpo lúteo, ele, conforme vai passando, conforme diminui a secreção da progesterona e do estrogênio, ele vai evoluindo, e aí a gente tem a formação de uma camada fibrosa, né, de células fibrosas ali dentro do ovário, tá? Então, todo esse ciclo aqui que ocorre de maturação, ovulação e formação do corpo lúteo, ele é regido pelos hormônios. O LH, que é chamado de hormônio luteinizante, ele é liberado pela glândula hipófise, que fica localizada abaixo do hipotálamo, lá na base do sistema nervoso do encéfalo, né? Lá no sistema nervoso central. Então, todos esses hormônios, eles seguem um eixo que a gente chama de eixo de ativação hipotálamo, hipófise, gônadas, né? No caso das gônadas, aqui a gente tem o ovário. Então, vem um estímulo lá no hipotálamo, um estímulo nervoso, né? O hipotálamo, ele é uma região do sistema nervoso central. Quando a gente falar sistema nervoso central, a gente vai falar dele também. E ele é uma região, assim, pequena, mas que é subdividida em várias regiões que controlam dezenas de funções no nosso corpo. Inclusive, ele é chamado de órgão, né, neuroendócrino, porque ele conecta o sistema nervoso ao sistema endócrino. Então, o que o hipotálamo ele faz? No caso do ciclo menstrual, ele recebe estímulos via sistema nervoso, né, estímulos nervosos, e que estimulam a liberação de um hormônio que a gente chama hormônio liberador de gonadotrofina. Gonadotrofina é o que vai estimular a liberação, né, de hormônios pelas gônadas. Esse hormônio liberador de gonadotrofina, ele estimula a hipófise, que é uma glândula logo abaixo do hipotálamo. O hipotálamo libera o hormônio, que vai através do sangue até a hipófise, e a hipófise secreta o LH e o FSH, tá? Estes hormônios caem na corrente sanguínea, o luteinizante e o folículo estimulante, eles caem na corrente sanguínea e vão em direção aos ovários. Lá nos ovários, eles estimulam a produção de estrogênio e progesterona.
O FSH, ele é liberado mais, em maior quantidade na primeira fase do ciclo menstrual. O ciclo menstrual é dividido, né, normalmente em 28 dias. Então, a primeira metade corresponde lá a 14 dias. Ele começa com o primeiro dia de menstruação, é o primeiro dia do ciclo menstrual. Neste período, todos os hormônios estão baixinhos, olha só. Então, tá sem hormônios ali, tá? Aí, quando todos os hormônios estão baixinhos, o sistema nervoso central começa a liberar principalmente o FSH, né? Então, o hipotálamo estimula a hipófise a liberar o FSH. O FSH cai no sangue, vai lá no ovário e estimula a liberação de estrogênio. Olha só, libera um monte de estrogênio. O LH, que é a faixa azul aqui, ele tá bem baixinho. Ele não é estimulado até o período de ovulação, até mais ou menos a metade do ciclo menstrual, tá? Então, o FSH, que é liberado na primeira parte do ciclo menstrual, estimula a produção de estrogênio. O estrogênio, que é liberado pelas células foliculares, age estimulando diversas funções, né, de caracteres secundários femininos na mulher, ok? Aí a gente tem a liberação, a partir de um pico da liberação de estrogênio, a gente tem o pico da liberação de LH pela hipófise, tá? Então a hipófise libera uma grande quantidade de LH e também aumenta um pouquinho, né, a quantidade de FSH. Esse LH vai estimular a liberação de progesterona, tá? Então, o LH vai lá, depois, quando teve a ovulação, a involução das células granulosas faz com que o LH atue nessas células para que ocorra a formação do corpo lúteo. O LH, estimulando a formação do corpo lúteo, estimula a liberação de grande quantidade de progesterona, já que a progesterona é liberada pelo corpo lúteo, tá? Como teve um pico de FSH também, há o estímulo pelo FSH de liberação de estrogênio no corpo lúteo, tá? Então, o corpo lúteo libera também estrogênio, ok? As principais ações da progesterona são para aumentar a proliferação de células endometriais, né, lá no endométrio, na região interna do útero, para acomodar um possível ovócito fecundado, ok? Se esse ovócito não é fecundado, lá depois de 14 dias mais ou menos, nós temos a diminuição de todos os hormônios de novo, tá vendo? E conforme diminui todos os hormônios, ocorre a menstruação novamente, iniciando mais um ciclo menstrual, ok? Então, o ciclo menstrual, ele inicia com todos os hormônios baixos, e aí vai aumentando, primeiro FSH, depois estrogênio, seguido do LH e progesterona, ok? Então, a fase folicular, ela inicia no primeiro dia de menstruação, com a proliferação das células da camada granulosa em um dos folículos, então essa regiãozinha mais vermelha, até a fase ovulatória, que ocorre mais ou menos na metade do ciclo, isso varia um pouco de mulher para mulher, pode ser um pouco mais longo, um pouco mais curto, em média 14 dias, a metade do ciclo, libera o ovócito do folículo maduro. Então, ocorreu a liberação do ovócito, tá? A partir do momento em que ocorre a liberação do ovócito, inicia a fase lútea, ou fase de pós-ovulação, em que as células foliculares se transformam em corpo lúteo. Elas começam a acumular grande quantidade de gordura de lipídios lá dentro. E começa, então, a grande secreção dos hormônios, né, estrogênio e progesterona, e também da inibina, que eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Porque a inibina, ela é importante nessa
fase, principalmente, se ocorre a fecundação do ovócito, para que não tenha contração uterina, já que, a partir do momento que o ovócito implantar ali, é um corpo estranho que vai estar implantando na camada endometrial ali do útero. E isso pode estimular a contração uterina para tentar expulsar esse ovócito, né, fecundado dali. Para que isso não aconteça, ou mesmo que aconteça, ocorra de uma forma mais branda, sem a possibilidade de expulsão desse ovócito fecundado, é liberado a inibina, que inibe, então, a contração uterina, principalmente na fase lútea, ok? Então, nós vimos os ovários, as tubas uterinas, o útero, e aí a gente chega no canal vaginal, que é um canal músculo-elástico que se estende do colo uterino até a abertura no vestíbulo da vagina. Vestíbulo é a região de entrada, né? Então, a gente tem ali um canal músculo elástico que dilata bastante, principalmente no período do parto, né? Se for parto natural, normal, ou como quiserem chamar, vocês têm a dilatação de bastante grande dessa região, ok? Essa região, ela retorna ao seu diâmetro natural, conforme vai passando o tempo pós-parto. A região externa do sistema reprodutor feminino é chamado de pudendo feminino ou de vulva, tá? Existem algumas regiões ali, o monte do pubis, que é a região anterior do pudendo feminino. Ele possui 2 lábios do pudendo, o lábio maior, mais externo, e o lábio menor, mais interno, que tem função de proteção da cavidade vaginal, tá? E nesta região nós temos o vestíbulo, então, da vagina, que é o local de entrada. Vestíbulo da vagina, que contém o ósteo, que é a abertura, ósteo da vagina, e o ósteo da uretra, tá? A uretra, lembrando, a uretra feminina, ela tem a função exclusivamente de condução da urina, tá? O sistema reprodutor tem o canal da vagina, tem a vagina como órgão do sistema reprodutor separado do sistema urinário, ok? Na região anterior dos lábios menores existe o clitóris, a glande fica para o lado de fora e ele se estende para a região interna, quase como se fosse uma glande semelhante à glande do pênis. E o ósteo da vagina, que eu já comentei com vocês, que é o local de entrada da vagina, né? A abertura que se tem para o meio externo. Ao lado, né, e posteriormente ao ósteo da vagina, existem as glândulas vestibulares maiores, também eram, né, antigamente chamadas de glândulas de Bartholin ou de Bartholin, que secretam muco durante a atividade sexual para lubrificação desta região. Muito bem. Então, a gente agora passa para o sistema reprodutor masculino. A gente tem uma lista ali, ó, de componentes, né? Diferente do sistema reprodutor feminino, que tem menos componentes, né? Então, o sistema reprodutor masculino, ele é composto por 2 gônadas também, que são os testículos, 2 canais, que nós chamamos de epidídimos, que são responsáveis principalmente
pela maturação dos espermatozoides. Então, o testículo ele tem função, assim como o ovário, né, de maturação de células germinativas e de secreção de hormônios, principalmente hormônios sexuais, sendo que os testículos eles produzem principalmente a testosterona, tá? E o epidídimo, local de formação, de maturação dos espermatozoides produzidos, né, formados nos testículos. Aí nós temos o funículo espermático e o ducto deferente, que são ductos. Na verdade, o funículo espermático, ele é um local como se fosse um canal, onde passam vasos sanguíneos, nervos e o próprio ducto deferente para dentro da cavidade pélvica. E aí a gente tem o ducto deferente que conduz os espermatozoides do epidídimo até a glândula seminal e depois para a uretra. Então, o ducto deferente tem função de condução, né, dos espermatozoides do epidídimo até a glândula seminal, tá? A glândula seminal, a próstata e as glândulas bulbouretrais, glândulas seminais são duas, a próstata é uma e glândulas bulbouretrais são duas também, são impares. São glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino, tá? Essas glândulas, elas têm a função de secretar, principalmente a glândula seminal, né? E a próstata, secretar líquido, né? A secreção delas compõe o sêmen, né? Que vai nutrir e proteger os espermatozoides. E a glândula bulbouretral, ela tem a função de produzir um líquido que é liberado antes do líquido ejaculatório com os espermatozoides para limpar, digamos assim, e neutralizar o pH da uretra por onde vão passar os espermatozoides, tá? E, além disso, lubrificar a vagina para que depois os espermatozoides possam se coagular ali, né, com o líquido da próstata, que promove a coagulação também do sêmen, para que os espermatozoides tenham mais tempo, digamos assim, de se encaminhar pelo útero e a tuba uterina, tá? Daí nós temos o pênis, que contém a uretra, a uretra cavernosa, e a gente tem, esponjosa, desculpa, e a gente tem o escroto, que é um saco que protege tanto o testículo como o epidídimo na região fora da pelve, né? Então, eles ficam fora da pelve justamente por causa da temperatura ideal para a maturação dos espermatozoides, tá? A temperatura pélvica, ela é muito alta para a maturação dos espermatozoides, então eles são mantidos fora da cavidade pélvica, dentro do escroto, tá? Então, testículo, epidídimo, funículo espermático, eles ficam dentro do escroto, tá? Então, a gente vai começar aqui com os testículos. Os testículos são um par de gônadas masculinas, né? Então, aqui a gente tem o branquinho aqui, os testículos. Acima dos testículos, nós temos o epidídimo. E saindo do epidídimo, nós temos o ducto deferente. Essa região onde nós temos vasos sanguíneos, né? Nós temos o ducto deferente, isso tudo aqui se une no funículo espermático para ser conduzido para dentro da cavidade pélvica, tá? Tanto os testículos como o epidídimo, eles estão localizados dentro dessas bolsas, que são chamadas de escroto, né, que fica fora, então, da cavidade pélvica. Os testículos, eles têm forma oval,
e eles produzem as células germinativas masculinas, espermatozoides, e também o hormônio testosterona. Tanto os hormônios estrogênio e progesterona, como a testosterona, são chamados de hormônios esteroides. Esses hormônios esteroides, eles são chamados dessa maneira porque eles são produzidos a partir do colesterol, que tem uma estrutura química chamada de núcleo esteroide, tá? São anéis carbônicos que compõem a formação desses hormônios. Por isso que eles são chamados de hormônios esteroides. Todos são produzidos a partir do colesterol, tá? O colesterol que é ou produzido pelo fígado ou ingerido na alimentação. Ele é conduzido a essas glândulas e é utilizado para a formação desses hormônios, a partir, né, da ação de outros hormônios que vêm lá da hipófise, tá? Então, aqui a gente tem a divisão, né? Se a gente cortar o testículo, né? A gente pode ver que ele é formado por vários lóbulos que contêm canais, né? Contém esses canais aqui, esses tubos, que a gente chama de túbulos seminíferos, todos enroladinhos entre si. Então, aqui nós temos os lóbulos. Dentro dos lóbulos, nós temos os túbulos seminíferos, tá? E todo o testículo, assim como o epidídimo e o ducto deferente, eles são revestidos por uma membrana que a gente chama de túnica albugínea, que dá tanto forma como proteção para essas estruturas, tá? Então, a gente tem lá a túnica albugínea, que protege e dá forma as estruturas do testículo, epidídimo e ducto deferente. O testículo ele é dividido em lóbulos, que contém no seu interior os túbulos seminíferos. Dentro desses túbulos, se a gente fizer um cortezinho, que nem está mostrando aqui, corte transversal, a gente vai ver isso aqui. Lá dentro do túbulo seminífero, nós temos as células germinativas, que são chamadas de espermatogônias, que são essas células aqui mais na periferia, as células maiores aqui, são chamadas de espermatogônias, e elas vão se desenvolver, vão sofrer processos de meiose, né? E vão formar, então, os espermatócitos primários e secundários, que darão origem, então, aos espermatozoides, tá? Então, as espermatogônias, elas são células maiores que começam a passar por meioses, formam espermatócitos primários e secundários que passam por meiose de novo e elas são diferenciadas, né, desenvolvendo uma cabeça e uma cauda, que é característica do espermatozoide, tá? Então, o espermatozoide ele é formado na região, né, mais interna, só que ele ainda não está pronto, ele não está maduro. Então, dessa luz desse tubo aqui, né, eles são conduzidos através desses túbulos que a gente chama de túbulos retos, que saem, né, de cada lóbulo, formam uma rede de túbulos, que a gente chama de rede testicular, que, por sua vez, conduz esses espermatozoides até o epidídimo, que é um emaranhado, de novo, de túbulos, né, que tem mais ou menos 7 metros de comprimento e que mantém ali dentro os espermatozoides para que eles maturem, fiquem maturados, sofram o seu último processo de meiose e, então, eles podem ser conduzidos, né, através do ducto ou canal deferente até a uretra, ok? Então, além dessas células, as espermatogônias, espermatócitos, no interior do ducto do túbulo seminífero, tem as células de Sertoli. As células de Sertoli, elas são células que dão sustentação para as espermatogônias. Na verdade, elas
armazenam e também distribuem nutrientes para as células, para as espermatogônias e espermatócitos. Então, elas são células ali que mantêm a nutrição, né, e a sobrevida das células germinativas, tá? Ao redor do túbulo seminífero, nós temos células chamadas de células intersticiais ou células de Leydig, tá? Essas células de Leydig são as células responsáveis pela produção de testosterona. Então, aqui dentro dos lóbulos do testículo, nós temos o túbulo seminífero, que produz no seu interior os espermatozoides, e temos, fora do túbulo seminífero, entre, né, os túbulos, nós temos as células de Leydig, que sofrem ação dos hormônios FSH e LH para que produzam testosterona, tá? A testosterona ela é produzida principalmente pela ação do LH, assim como a progesterona na mulher, e o FSH é o que estimula o desenvolvimento, né, a maturação, a diferenciação das espermatogônias em espermatozoides, tá? Então, o FSH, ele age aqui nessas células, enquanto o LH age predominantemente nas células de Leydig, estimulando a liberação de testosterona, ok? A partir, então, né, como eu havia dito, aqui não tem a divisão dos lóbulos, mas a gente tem um esqueminha de cada lóbulo e dos túbulos seminíferos. Eles se conectam entre si através do que a gente chama de túbulos retos, que são esses aqui que saem de cada lóbulo, e se conectam formando uma rede, né, do testículo aqui, uma rede de túbulos, que conduzem, então, os espermatozoides até o epidídimo, que é a região que vai maturar os espermatozoides, tá? O epidídimo, ele é dividido em uma cabeça, num corpo e numa cauda, que é essa região que conecta aqui com os ductos deferentes. Tudo isso, novamente, é protegido, né, mantido ali pelo escroto, que é essa bolsa que reveste testículo, epidídimo e a região inicial do ducto deferente. Então, aqui tem o epidídimo, aqui a gente tem uma imagem, ó, o testículo, o epidídimo, né, a cabeça na região superior, mais espessa, o corpo e a cauda, onde ele se conecta, então, com o ducto deferente, que está passando aqui dentro, né? O funículo espermático, aqui mais ou menos é a região em que ele entra na cavidade pélvica. Ó, o funículo espermático é a estrutura composta pelo ducto deferente, veias, artérias, vasos linfáticos e nervos, né? Que se conectam com o testículo. Aí o ducto deferente, aqui a gente tem, ó, uma imagenzinha, deixa eu até aumentar um pouquinho. Ó, aqui a gente tem uma imagem do testículo, o epidídimo, o ducto deferente. O ducto deferente, ele entra na cavidade pélvica, passa anteriormente, aqui a gente tem a sínfise púbica, né? Ele passa ali, próximo à sínfise púbica, anteriormente, e a gente tem a entrada, né? Ele passa pela bexiga e entra na vesícula seminal. Na verdade, ele não chega a entrar na vesícula seminal, nós temos ali o ducto espermático, onde conecta o ducto da vesícula seminal e o ducto deferente, para que entre na uretra prostática, tá? Então, a uretra prostática recebe tanto
os espermatozoides do ducto deferente, como o líquido seminal, tá? Essa região anterior, final do ducto deferente, ela é mais espessa, tá vendo aqui, ó? Ela é mais espessa, aqui vem, o ducto deferente veio lá de baixo, né? Ele passa para a região posterior, aqui é a bexiga, ele passa pela região posterior, aí ele tem uma dilatação aqui, e essa dilatação nós chamamos de ampola do ducto deferente, tá? Ela conduz aqui para dentro da próstata, da uretra prostática, ela conduz os espermatozoides. E aqui nós temos a vesícula seminal, são em duas, ó, aqui de um lado e aqui de outro. A vesícula seminal produz líquido que compreende mais ou menos 60% de todo o líquido seminal, de todo o líquido, o sêmen, desculpa, todo o líquido que compreende o sêmen, tá? Quando se faz a vasectomia, normalmente se tem a interrupção permanente ou reversível, né? Só amarra ali bem presinho, do ducto deferente, tá? Então, ocorre ali a interrupção da passagem dos espermatozoides através do ducto deferente para a uretra, no caso, né? Quando ele vai chegar ali na uretra, ok? Aí aqui, então, a gente tem a vesícula seminal, como eu tinha dito para vocês, ela é uma glândula acessória do sistema reprodutor masculino, ela é impar, né? E ela produz líquido que corresponde a mais ou menos 60% do sêmen, tá? Ela fica localizada na região posterior da bexiga também. Então, ela vai receber, ela vai desembocar aqui no ducto ejaculatório, dentro da próstata, que por sua vez vai desembocar na uretra prostática. Então, a gente tem o líquido seminal, da vesícula seminal, junto com os espermatozoides chegando na próstata, tá? Algumas características desse líquido seminal. Ele é um líquido altamente alcalino, ou seja, ele tem um pH alto, justamente para neutralizar principalmente o pH na vagina, que é ácido, e não matar os espermatozoides, já que os espermatozoides são sensíveis ao pH ácido, principalmente os espermatozoides que contêm cromossomos do Y, né? São mais sensíveis a pH ácido do que os cromossomos X, mas de qualquer maneira todos são sensíveis ao pH ácido. Então, o líquido seminal ele tem pH alcalino para neutralizar o pH ácido da vagina. Ele também é rico em frutose, que é a principal fonte de energia para os espermatozoides. Então, diferente da maioria das nossas células que usam glicose para produzir energia, os espermatozoides eles usam predominantemente frutose para produzir energia. Então, o líquido seminal ele também fornece nutrientes, né? Já que os espermatozoides eles vão precisar de muita energia para nadar até lá a tubo uterino, ok? São ricos em prostaglandinas também, que estimulam a motilidade e viabilidade desses espermatozoides, e contém muito fibrinogênio, que é uma proteína da coagulação do sangue também, mas que no caso ali a gente não tem sangue, né? Ele coagula o sêmen, tá? Então, por isso que a partir do momento em que o sêmen ele é ejaculado, ele coagula, ele fica, né, principalmente enquanto ele está em contato com o ar e quando ele sai da uretra, ele tem a tendência a coagular, ele fica denso, tá? Porque é rico em fibrinogênio que vem lá da vesícula seminal, ok? E para manter os espermatozoides mais tempo ali na vagina e ter tempo de subir através do útero, ok?
Então, aqui a gente tem o ducto ejaculatório, que é o ducto dentro da próstata, que recebe tanto os espermatozoides como o líquido seminal, né? E desemboca, então, na uretra prostática, tá? Aí nós temos a uretra, né? A gente já falou um pouquinho da uretra no sistema urinário. Ela mede mais ou menos 20 centímetros e é dividida em prostática, membranácea e esponjosa, né? Então, aqui nós temos a uretra prostática, passa na próstata. Aqui nós temos a uretra membranácea, essa regiãozinha. E aqui nós temos a uretra esponjosa, tá? Que é a maior parte da uretra. Ela conduz, né, tanto urina como o sêmen para fora do corpo do homem, tá? E aí a gente tem a próstata, que é outra glândula acessória do sistema reprodutor masculino. A próstata, ela também secreta um líquido que vai incorporar o sêmen, que vai fazer parte do sêmen, com mais ou menos 25% do sêmen corresponde ao líquido prostático, que tem odor característico, e aparência leitosa. Também é um líquido alcalino e ele tem muitas enzimas proteolíticas que degradam proteínas, tá? E esse líquido ele também tem fosfatase ácida, que é uma enzima que age principalmente no pH ácido da vagina e estimula a motilidade e viabilidade dos espermatozoides, assim como as prostaglandinas do líquido seminal. Outras glândulas acessórias são as glândulas bulbo-uretrais, que são em número de duas, elas ficam localizadas na região da uretra posterior da uretra membranácea e inferior à próstata, tá? Essas glândulas bulbo-uretrais, elas secretam também um líquido, só que esse líquido não incorpora o sêmen, esse líquido ele é liberado antes do sêmen e ele vai fazendo como se fosse a limpeza de toda a uretra, né? Também secreta uma substância alcalina, já que a urina, né, que ele passa também pela uretra esponjosa aqui, é ácida, né? Então, as glândulas bulbo-uretrais, elas secretam um líquido alcalino para neutralizar esses ácidos, né, da urina e proteger os espermatozoides da acidez e também tem função lubrificante, já que é liberado antes do sêmen, tá? Então, é o líquido das glândulas bulbo-uretrais que se localizam posteriormente à uretra membranácea. E aí a gente tem o pênis, que é o órgão do sistema reprodutor, o órgão externo do sistema reprodutor masculino. Ele é dividido em 3 regiões, a raiz, o corpo e a glande. A raiz, ela é fixa na pelve, principalmente através de 2 músculos esqueléticos, músculo isquio-cavernoso e bulbo esponjoso, tá? A região posterior do pênis contém na região interna o que a gente chama de corpos cavernosos. E na região anterior, o corpo esponjoso, que contém a uretra, tá? A uretra esponjosa, porque ela passa, ela é rodeada, né, pelo corpo esponjoso. Tanto o corpo esponjoso como corpos cavernosos, que são em número de 2, eles não são músculos, não são formados por músculos, e sim uma vasta rede de tecido altamente irrigado com sangue, tá? Então, tem muitas arteríolas e vênulas nesta região, ok? Corresponde a quase todo o corpo do pênis. Então, a raiz é fixa por músculos esqueléticos, isquio cavernoso e bulbo esponjoso, cavernoso na região posterior,
esponjoso na região anterior, tá? Então, dois corpos cavernosos formam o corpo do pênis na região posterior e um corpo esponjoso na região anterior. E a região mais distal do pênis é chamada de glande, tá? Então, aqui a gente tem o escroto, se vocês observarem, são várias camadas de tecidos que revestem, então, o testículo, epidídimo e também os ductos, né, deferentes, vasos sanguíneos, e o pênis na raiz, o corpo e a glande, tá? Aí, para a gente terminar, nós temos o mecanismo de ereção e ejaculação, ele inicia com o estímulo sexual através da ativação do sistema nervoso parasimpático, que é o sistema nervoso autônomo, que regula, então, várias funções no organismo e, dentre elas, estimula a dilatação de artérias que irrigam os corpos eréteis do pênis, né? Que seriam os corpos, principalmente os corpos cavernosos. Aí ocorre o processo de ereção. Daí ocorre a estimulação do sistema nervoso simpático, que, por sua vez, faz a ação contrária do sistema nervoso parasimpático, inibindo, né, a dilatação, promovendo a contração da musculatura presente nas artérias que irrigam nos corpos cavernosos do pênis, e ocorre, então, a ejaculação, principalmente com a contração dessas artérias, certo? Pessoal, alguma pergunta? De minha parte, não, professora. Beleza. Deixa eu só mostrar um negócio aqui para vocês, que eu coloquei no AVA aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui, peraí. Então, olha só, aqui, deixa eu... cadê? Olha só, aqui é a atividade que eu coloquei lá no AVA para vocês, tá? Então, assim, tem as estruturas. Aqui a gente tem, né, um testículo, né? Tem o escroto ali. E aí tem as estruturas identificadas com os numerozinhos, tá? Aí eu peço para vocês, ó, identificar as estruturas dos sistemas reprodutor masculino e feminino representadas na imagem, tá? Então aqui a gente tem algumas estruturas do sistema reprodutor, ali de peças que a gente tem no laboratório. Então aqui, ó, número 3 corresponde ao quê? Né, aqui tá de cabeça para baixo, né? E aqui o número 4 corresponde ao que essa estrutura, tá? E aí vai passando, tem... Opa, tem uma... Ó, aqui, ó. O 5, o 6, o 7. Tá vendo? Então, o que corresponde cada uma dessas estruturas? Aí eu gostaria que vocês tentassem identificar elas. Ó, número 9. Aqui tem uma próstata, vesícula seminal, ó, ducto deferente. A bexiga lá tá vazia, né? Por isso que ela tá assim. O pênis. Aqui um corte transversal do pênis. Opa! Aqui a gente tem o útero, ele tá cortadinho. Essas peças aqui que a gente tem em glicerina, elas acabam ficando bem escuras, daí fica meio ruim de visualizar, né? Mas aqui a gente tem
um útero cortado ao meio aqui, tá? Aqui, ó, tem outro útero, ó. Aqui é a vagina, a região interna da vagina, o canal vaginal. Aqui tá a bexiga. Tem até um rim ali. E aqui o pudendo feminino, tá? Com as estruturas ali para identificar também, tá? Então essa é a atividade para vocês fazerem e entregar para mim até no dia 30. Aí se precisar de ajuda, eu ajudo vocês, é só perguntar, tá? Mas tentem fazer primeiro para tentar identificar. Pode usar o roteiro ali da aula prática e também as imagens dos slides, porque nos slides fica mais bonitinho, né? Fica mais fácil de ver. Nas peças, às vezes, não tem tanta nitidez, tá? Mas é importante tentar reconhecer as estruturas na peça também, ok? Certo? Bom, gente, então eu acho que é isso, porque hoje o conteúdo é sistema reprodutor, né? Feminino e masculino.